Olá, muito bom dia para você, graça e paz. Que bom estarmos juntos mais uma vez com nossa porção diária da palavra. E eu quero então desejar as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, né? Que tenhamos um dia bem desenvolvido, né? Que alcancemos aí os resultados esperados, naquilo que cada um tem como planejamento, né, para o dia. Então, que o Senhor seja conosco, né? Sim, eu quero ler hoje a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, faz parte aqui do Sermão da Montanha. E então vou ler na Nova Almeida atualizada, e a palavra do Senhor diz no verso 24 até o verso de número 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Esse texto tem sido muitas vezes compartilhado, considerado, né, por tantos, e é especial para nós, principalmente, porque nós podemos perceber a realidade do contraste existente em relação às duas pessoas. Ambas ouviram a palavra de Deus. E a maneira como cada uma reagiu à palavra, como que cada uma reagiu e respondeu diante da palavra compartilhada ou revelada. É interessante que o Senhor Jesus diz que uma pessoa ouviu a palavra e ela recebeu e ela colocou em prática a palavra. A outra pessoa recebeu a palavra, mas não quis praticar a palavra. Essa é a primeira realidade, o primeiro destaque que nós temos aqui. O segundo, e a palavra de Deus então diz que em meio à realidade da vida, aquilo que acontece com uma pessoa acontece também com outra, ou seja, acontece com todos nós. A comparação aqui, né, que sopraram os ventos, veio a tempestade, né, os rios, né, então houve ali toda uma realidade de adversidade, né? E então você pode imaginar uma tempestade, né? Você pode imaginar o estrago que uma tempestade faz. Então, tudo isso, a menção aqui, nós podemos fazer a inferência do texto, as lutas que nós temos que atravessar, a enfermidade, muitas vezes uma enfermidade dura, cruel, não é? Até mesmo uma doença degenerativa ou um exame, não é, que constata uma grave enfermidade, não é, como um câncer e tantas outras situações difíceis a serem enfrentadas, as lutas no casamento, no âmbito da família, no local de trabalho, e muitos até sem o próprio emprego, sem o trabalho. Então as lutas, elas chegam para todos, para os cristãos e para os não cristãos, para aquele que crê em Deus, para aquele que não crê em Deus. Então, as tribulações, elas fazem parte da dinâmica da vida. E aqui está dizendo que a realidade dessas dificuldades foram as mesmas. O versículo ele é repetido. Veja bem, no verso 25 diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. No verso de número 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ou seja, as dificuldades elas chegam para todos nós. Os problemas chegam para todos nós, as lutas chegam para todos nós, e assim então todas essas questões mencionadas chegam para todos nós.
para aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem. Assim, essas são as considerações iniciais que podemos ter no texto. Duas casas, podemos até dizer que duas casas idênticas, duas casas que tinham a mesma estrutura no sentido de estética, de arrumação, né? De construção. Então, a parte visível era igual. Nós temos aqui, né, a forma como um reagiu à palavra e como o outro reagiu à palavra, um que pratica e o outro que não pratica. E aí nós temos a questão das tempestades, que nos igualam. Mas aí eu quero terminar a nossa meditação de hoje. Aonde está a diferença? A diferença está naquele que ouviu a palavra e colocou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouviu a palavra e não recebeu, não aceitou, não praticou e colocou a sua casa sobre areia. Então, a diferença está no alicerce, no fundamento, na base. E assim, então, colocar a casa na rocha, de ouvir a palavra e praticar, é colocar a casa na rocha que é Jesus. Colocar em Deus, depender de Deus, confiar em Deus, viver para Deus. E aquele que coloca na areia é porque ele desconsidera a palavra de Deus, trata como coisa qualquer, repudia, na verdade, a palavra, zomba da palavra e não quer saber da palavra e diz: eu sei o que estou fazendo, eu vivo do jeito que eu quiser, eu faço o que eu quiser. E aí coloca a casa na areia. E o que aconteceu? Final do versículo 25, final do verso 27. Diante de toda a tempestade, tudo que aconteceu, bateu na casa sobre a rocha e ela resistiu, ficou firme. A outra bateu, o que aconteceu? Ela estava na areia, ela caiu, grande foi a sua queda, é o que está escrito no texto. Então, você como uma pessoa sábia, inteligente, que ouviu a palavra, que deseja viver pela palavra, colocá-la na prática da sua vida, então meu conselho para você hoje é: faça isso. Siga em frente, creia na palavra de Deus, viva pela palavra de Deus, que você coloque a sua vida, a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Tudo que vier, na verdade, você vai poder manter-se firme, firme e perseverante, porque a sua vida está alicerçada na rocha que é Jesus. Fuja, fuja dos atalhos, fuja das ilusões, fuja da autojustificação, fuja, na verdade, qualquer coisa que tente te levar a desconsiderar Deus e a palavra de Deus. Pense nisso. Vamos então seguir em frente. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque nela podemos encontrar e receber orientações tão claras para a nossa vida, para as nossas escolhas, para as nossas decisões, para fazermos aquilo que é agradável ao Senhor, para resistirmos, ó Deus, no dia mau, resistirmos diante das tribulações, das lutas que temos que atravessar. Obrigado, Deus, porque nós não estamos sozinhos e nunca ficaremos sozinhos. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos abandona. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo Teu cuidado constante sobre nós. Deus, nós queremos mais uma vez reafirmar e declarar que nós, ó Deus, vivemos na dependência do Senhor. Nós só podemos prevalecer, Deus, quando nós confiamos no Senhor e permitimos o Senhor agir sobre nós, por nós e através de nós. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo. Eu te peço, no nome de Jesus, com muita gratidão. Amém. Até amanhã, se Deus permitir. Grande abraço para você. Fique na paz.